negro nas várias esferas do cotidiano brasileiro. Com a metade da população composta por negros e uma representatividade mínima, debater, expor e aprender a conviver com as africanidades é fundamental. Precisamos conhecer a história que não foi contada e, principalmente, aceitar que existe resistência a essa presença nos postos-chave da nação. Pois é, a gente tem uma chance única de nos aproximarmos da produção cultural da África com o FESCALA, que é o Festival de Cinema, Arte e Literatura Africana, que começa hoje à noite com a exposição de 17 artistas africanos. É o primeiro festival em que artistas plásticos, produtores, poetas e escritores se reúnem para apresentar seus trabalhos aqui no Brasil. Quem tem mais detalhes é a repórter Cissa Soriano, que está ao vivo no centro de São Paulo. Oi, Cissa. Oi, Thalita, eu estou na Galeria Olido, na Sala Olido, como você disse, no centro de São Paulo. É aqui que vai ser a abertura oficial do FESCALA. E a maioria dos eventos também, de toda a programação, é sediada aqui na Galeria. Aqui vai ter exibição de filme, workshop, mas a programação está capilarizada por São Paulo. Quem vai explicar para a gente isso é o Isaka, que é um dos curadores, porque são vários curadores para organizar um festival tão grandioso, né, Isaka? Onde é que está tendo mais programação além aqui da galeria? Olá, tudo bom? Obrigado. Aqui em São Paulo, as apresentações de filmes, de cinema, de artes plásticas, de literatura, eles são divididos em vários locais na cidade de São Paulo. Um desses lugares é no Centro Cultural Santo Amaro, aqui na Galeria Olido mesmo, no Coletivo Digital. No Centro Cultural Santo Amaro vai ter algumas sessões de cinema, por exemplo, no dia 6 e no dia 10, e no Coletivo Digital as exibições e as exposições das obras de arte já estão lá. Então, quem quiser conferir já pode ir, que vai estar com portas abertas. Agora, Isaka, como é que foi o critério principal para selecionar esses 717 artistas que estão vindo participar aqui do FESCALA? A gente pensou inicialmente num grupo de artistas que pudessem contribuir de alguma forma com literatura, cinema, artes plásticas, artistas que muitas vezes não são conhecidos aqui no Brasil e que têm uma boa repercussão, que têm obras de qualidade muito grande, e a gente pensou em trazer esses artistas e apresentar ao público brasileiro. E além disso, também tem artistas que são brasileiros, que também estão participando do festival. Muito obrigada, sucesso no festival para vocês, espero que seja o primeiro de muitos. Pois é, e entre os artistas convidados, nós entrevistamos 3. Você vai ver um desses depoimentos agora. Lembro-me dos caminhos que ninguém pisou, ouço vozes longínquas dos povos que não cantaram, recordo dias felizes que não vivi, existem vidas que nunca foram, vejo luz onde soa trevas. Este poema é do Agostinho Neto, nosso fundador da nação. Um trecho, Sagrada Esperança. Eu sou o Carlos Pedro, vim de Luanda. Luanda é a capital de Angola, um país que situa-se no continente africano. Sou escritor e também a minha atividade profissional. Portanto, sou licenciado em Literaturas Africanas e mestrando em Literaturas em Língua Portuguesa, especialmente para participar do FESCALA, não é? Que é o Festival de Cinema, Arte e Literaturas Africanas, que pretendem aproximar os artistas que vêm de África propriamente com aqueles que estão aqui no Brasil. Ou seja, a África tem muita produção do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural, e é preciso que o escritor, não é, entre em contato com aqueles escritores também que são brasileiros ou que são afrodescendentes, que por vezes falta-lhes essa bibliografia, não é? Essa raiz autêntica, não é, que nós temos lá da África para cá. Eu acho que as várias literaturas que o contexto de opressão colonial produziu naquela época, não é que atrapalham esta visão que, sobretudo, os afrodescendentes aqui têm sobre a África. Vem a África muito distante, uma África muito ilusória, não é? Porque também não chega documentos, bibliografias, textos que mostrem realmente o que é a África. Então eu acho que, mais do que o livro, a presença do escritor pessoalmente acaba por desconstruir esse paradigma. Isto é estender o convite ao povo brasileiro, não é, que se faça presente no FESCALA, que vai ser um momento muito bonito, muito bonito.
Olha, a gente tem aqui 3 telas que ainda estão embaladas, chegaram assim de Angola, de um artista plástico que está participando do Fescala. O artista é Vidilson Bunga, eu também o entrevistei. E você vai ver o depoimento dele ainda hoje, nessa edição do Bom para Todos. Eu volto com vocês no estúdio. Bacana. Obrigada, Cissa. Ainda nesse bloco a gente vai conferir mais 2 depoimentos de artistas que fazem parte do Fescala. E o Fescala, o Festival de Cinema, Arte e Literatura Africana, a entrada é gratuita. A exposição começa hoje e vai até o dia 2 de novembro na Galeria Olido, que fica na Avenida São João, 473, no centro de São Paulo. Todos convidados. Pois é, agora aqui no estúdio com a gente, o ator e professor Eduardo Silva, ali, e jornalista, parceiro e escritor Oswaldo Faustino. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, estou muito feliz, muito honrado de estar aqui participando desse programa com pessoas tão queridas, talentosas e com meu grande amigo aqui, Oswaldo Faustino. Amigos de infância, Izzy e Eduardo, certo? É isso, Izzy? Exatamente. Nossa, que alegria. Em casa, né? Em casa. Olha, em casa, mas bem orgulhosa. A gente falando da presença negra, aqui pelo menos a gente está representado. Eu queria começar por você, Faustino, por uma questão. Você tem vários livros infantis em coautoria. Com Haroldo. E tem uma personagem chamada Luana, né? Que Isso. é a menina heroína dos seus livros. Isso. Eu queria que você me dissesse por que é tão importante ter uma personagem, uma criança, como uma criança negra, como heroína de um livro. Olha, é fundamental que haja esse tipo de publicação para que as crianças negras consigam se espelhar através dessas obras, mas também para que as crianças não negras consigam ver com muita naturalidade essa presença, porque se é raro, se a criança negra é rara na vida da criança branca, né, isso vai causar um estranhamento a vida inteira. Então, essa obra não é uma obra escrita para crianças negras, Sim. é para crianças, Sim. mas que todas as crianças consigam olhar para esse espelho e se sentir muito bem e ver, porque ela é uma heroína, não é uma heroína qualquer, né? Ela tem um birimbau mágico, ela joga capoeira. Aliás, tem essa brincadeira que o birimbau mágico da Luana é o pó de perlim-pim-pim do Monteiro Lobato. Foi exatamente isso, que a gente ficou pensando, a Luana precisa viajar pela história do Brasil. De que jeito? De que jeito? Aí, como ela mora num remanescente quilombo, como ela joga capoeira, falou, só pode ser um birimbau mágico, né? E assim ela vai pela história. Que é uma delícia. Isso. Agora, Eduardo, você foi, eu sou obrigada a falar, né? O bongô do Castelo Rá-Tim-Bum. Até hoje todo mundo lembra, todo mundo te reconhece por isso. E desde aquele tempo já se discutia a questão da presença negra na televisão. A gente está em século XXI, 2018, e a gente continua com essa discussão. Continua. Melhorou? Então, melhorou, mas melhorou em passo de tartaruga, né? O Banco Nacional de Paris, o ano passado, rapidinho, eu vou tentar resumir que eu sou prolixo pra caramba. O Banco Nacional de Paris, o ano passado, fez algumas falas sobre todos os tipos de preconceito. Preconceito de gênero, homoafetividade, preconceito de deficiência física e racismo. Uma amiga minha, Rosa, que é bióloga também negra, também estudou na USP, biologia, que nem eu, porque além de ser ator, eu sou biólogo, né? Sim. Ela me convidou, eu participei, minha fala lá foi uns 20 minutos, e o Banco Nacional de Paris propôs isso para 6 bancos internacionais. Essas falas sobre preconceito, de todos os níveis, e agora a fala minha foi a maior, foi de 1 hora. Aí eu peguei os meus trabalhos nos 40 anos de carreira que eu tenho, comecei no final dos anos 70, comecei com 14 anos, e aí mostrando que eu fazia sobrinho de empregada, filho de empregada, trombadinha, escravo, nos anos 80, nos anos 90, Nana Raiz é Trovão, Jaime Monjardim não queria bancar a relação interracial entre eu e a menina, queria que a menina morresse, o Brasil inteiro escreveu, eles têm que casar, eles têm que casar, eles têm que casar. E aí, no Castelo Rá-Tim-Bum, a cultura, que é maravilhosa, com politicamente correto, não queria que o bongô fosse serviçal. É o trabalho que mais me projetou.
Sim. Eu falei assim, não, mas ele vai ser serviçal, o pessoal do movimento negro vai achar ruim porque o Bongo é serviçal. Ah, então vamos fazer ele ser filho do dono da pizzaria. Ah, mas preto não tem pizzaria. Ó, foi um desespero. Porque assim, hoje a gente ri, né? aí eu venho vindo e aí eu cheguei. Minha última fala foi assim, falei assim, olha, nós estamos com uma novela na Globo, que se passa em Salvador, 95% da população é negra, e não tem, nós não estamos na maioria da novela, entendeu? Essa discussão que tinha lá nos anos 90 e que continua Pois existindo, então, né? na verdade, minha última fala foi assim, quer dizer, tá melhor, porque nas novelas hoje em dia, todas as novelas, de todos os horários, você tem 6, 7 negros. Sim. Mas eu acabei falando assim, eu vou ainda, se nós somos 52, 53, 54% da população, eu vou estar vivo para ver no elenco de 40 atores, 40 personagens, 20 negros. Aí eu fui super aplaudido. Sabe assim, é isso, que melhorou. Mas eu posso de tartaruga? Ai, difícil a gente esperar, né? A gente não tem muito tempo pra perder, né? Não, Faustino? A gente vai estar vivo. Nós vamos estar vivos, Faustino, para ver? Então, existe um problema muito sério na dramaturgia brasileira, que se o autor não escrever no roteiro ou na peça de teatro tal personagem é negro, nenhum diretor vai convidar um ator ou uma atriz negra, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter que ser produtor, né? A gente mesmo vai ter que botar as nossas caras de uma forma espontânea, né? Um pouco como acontece na mídia americana, com canais exclusivos, É isso. centenas de revistas, jornais. Mas o que acontece é que nos Estados Unidos, quem banca as peças, os filmes e as séries são negros empresários. Sim. Aqui no Brasil, quantos negros empresários existem? Pouquíssimos, Então, quando a gente quer montar um espetáculo só com atores negros, ou com a maioria negra, que não é o caso do meu grupo, né? Do Griosso. Ou quando você quer montar uma peça, um filme, uma série, aí você tem que bater na porta de patrocinador branco. Que não tem muito Aí eles viram pra interesse. você e falam assim, por que um espetáculo só com negros? Eu falo assim, Isso é racismo. pergunta pra... Esse racismo- Aí fala assim, se você pega, racismo se você pega insuportável. o Guia Off de São Paulo, tem 250 espetáculos em São Paulo. 99% só tem ator branco. Mesmo no teatro, né? Mesmo no teatro. E aí, o que se pode fazer para dar visibilidade para o negro? É o que ele falou, a gente tem que produzir pra gente. A gente tem que produzir pra Então, gente, não dá pra houve gente uma ficar... tentativa, que foi a do Netinho. Claro, a gente estava lá nessa TV história, da né? gente. Me lembrei. Não é? Eu entrei no lugar dele. Ele acabou saindo, eu entrei no Sim. lugar dele e fiz um ano lá depois, Que da ano Turma foi do Gueto. isso? Você se lembra, 2003. Ah, não. Ele está falando da turma do É, Gueto mas é na TV. Record. Ah, não, eu estou falando da TV do Netinho. A TV do Netinho era a TV da gente. TV da Foi gente. depois, foi E a depois. Foi gente- depois da Turma do Gueto. Que a gente começou lá em 82. Não, acho que foi Nossa, depois. não. 2008. 2008, Foi exatamente. depois da Turma do Gueto. A Turma do Gueto foi 2003. Tem a iniciativa do Jefferson D também, que é o cineasta que está produzindo filme só com negros também. Que tem Agora ele uma vai fazer a iniciativa vida do nesse Luiz Gama. sentido. Agora, o próximo filme Sim. dele vai ser a vida do Luiz Gama. E como você disse, que é um negro contratando atores negros para fazer uma produção somente com pessoas negras. Eu fiz né? preparação Então, de mas- elenco dos primeiros cursos do Jefferson. Eu fiz Puxa, preparação de elenco. Eu faço preparação de elenco também. Que é né? uma iniciativa nesse sentido, que é para transformar essa realidade. Então, mas acho que enquanto o próprio negro não tiver condição de produzir, a coisa vai se arrastar, vai correr muito mais lentamente, não é isso? Essa é verdade. a grande questão. Na verdade, esse estranhamento é que acaba causando essas dificuldades. Você falou das centenas de revistas norte-americanas da comunidade afro-americana. Mas, aqui, quando se fez a revista Raça, o que a gente ouvia de racismo, esse que você falou, racismo reverso, mas escuta, nós não estamos falando mal de nenhuma outra comunidade, nós estamos falando bem da nossa, mostrando os valores que nós temos. Ah, não, mas isso é racismo. Então, é muito difícil. Mas a gente não perde a esperança, né? Porque senão não estava aqui. No final dos anos 90, o Hélio Santos, que eu acho muito querido, ele criou um programa chamado Axé Se Liga Brasil, que era só com negros. O corpo de baile do Pitanga, do Batacotô, o Big Richard, apresentador, ele fazia as entrevistas, a Kate Mooney, que participava do balé, e eu fazia as cenas. Programa só com negros. Não deu certo, por N motivos e tudo bem. Infelizmente não deu certo. Passava na Record. Na Bandeirantes. Na Bandeirantes. E aí, programa só com negros. Aí todo mundo, jornalistas, por que programa só com negros? O Hélio Santos falava assim, tem programa só de loira.
tem programa só de italiano, o italianíssimo, tem programa só de japonês, imagens do Japão, tem programa só de gordo, tem programa só de judeu. Ninguém pergunta quando a negrada se junta. Fala assim, pô, por que programa só de negro? Ele fala assim, se alguém vier de outro planeta no Brasil olhar pra televisão, vai achar que não tem negro. Né? O Hélio Santos respondia muito bem, o jornalista. Falou assim, pergunta pros outros programas, porque só tu faz programa... Eu queria dizer, voltando um pouquinho no tempo, você estudou na Escola Caetano de Campos, na República, famosa, na Praça da República, e quando você foi entrar nessa escola, eu me lembro de uma entrevista tua que você disse que a diretora falou... A minha madrinha que me adotou, minha mãe foi doméstica de uma senhora que me adotou. Não queria pessoa dessa madrinha, raça porque trazia problema, não era isso? Minha madrinha chegou e falou assim, sou funcionária pública, tô adotando esse menino, eu não tenho como pagar a escola particular, eu quero colocar aqui, quero escola modelo, né? Você tinha na quinta e na sexta série tinha aula de francês e tal. E aí ela pegou e falou, eu quero colocar meu filho pra estudar nessa escola. Aí a diretora falou assim, é que pessoas dessa cor trazem muitos problemas pra gente. Aí minha madrinha quase arrebenta a secretaria, né? Aí eu entrei na escola, isso foi 71. Quando foi 82, a gente se formou, né? Terceiro ano. E fui o seu orador da turma, né? Eu já era ator, já estava famoso na escola e tal. Aí fui o seu orador. Minha madrinha ia tirar satisfação com a velhinha. Falou assim, você não ia falar que meu filho ia ser vergonha da escola? Agora é orgulho da escola. Deixa, eu nem lembro que falou essa merda. Deixa ela. Mas é bom que cada um faz um serviço. Eu acho legal isso na vida. Você fica e deixa ela. Você passou por alguma coisa parecida? A vida inteira, né? Às vezes a gente fala assim, é tão natural que muita coisa eu não percebia, que eu já vinha assim, a gente já toma uma postura, né? Muita coisa eu não me dei conta de que eu já tinha uma postura de que eu vou entrar nessa loja, você faz, você não vai entrar numa loja assim, distraída, não. Você já tem que entrar e você já tem que prestar atenção que se ela falar que vai dividir a conta, já vai falar que eu não vou comprar. Você já vai com o caso pensado. Eu acho que assim, nós somos pessoas especiais porque dá trabalho. E a gente veio pronto para esse trabalho. Então, é todo dia, não dá dessa forma, vai entrar dessa forma. Eu estou com quantos anos eu tenho de carreira? 30 anos de carreira. Eu não tenho problema se eu não tenho a dimensão que eu queria atingir. Não tem. É o que Deus determina. Mas eu sei que muita coisa é porque realmente tem a questão racial, sim. Né? Mas é isso. E dou aquele sorriso e vou embora, mas é sempre tendo que fazer, né? todo dia. A gente recebeu alguns comentários no YouTube. A Relois disse, boa tarde, conheço a Luana, mas das revistas em quadrinho, muito legal. Ela tem gibi também. Sim. E a Ana Teixeira no Facebook disse assim, olha, boa tarde, tem momentos que eu acredito que o preconceito é igual o pecado, nasceram juntos, por isso não acaba nunca, por mais que lutemos, a cada dia presenciamos o preconceito vivo em nossas vidas. É mais um relato de preconceito. A gente está com essa questão da África, hoje falando sobre artistas africanos, e muitos deles falam sobre o imaginário que a gente tem em relação à África, né? De que eles querem mostrar o que é a África de verdade pra gente. O Eduardo trabalhou durante 20 anos como professor, o Oswaldo também pode falar sobre essa questão. Como que como a África está dentro das escolas hoje? Eu quero que vocês comentassem sobre isso. Olha, eu ontem estive em São Carlos, na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, dando palestra para doutorandos e mestrandos, especificamente na área das questões raciais. O que acontece? Completam esse ano 15 anos da Lei 10.639, que determinou que o ensino de cultura e história afro-brasileira. E o curioso, ainda hoje nós falamos em implementação da lei. Sim. Então, um grãozinho de areia, mas no Brasil inteiro tem um grupo de pessoas muito grande dando capacitação nas escolas, discutindo essa questão, mostrando um outro olhar de tudo isso, mas não tem jeito, né? E eu estava, a palestra de ontem eu fiz juntamente com a doutora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que é a relatora lá no Conselho Nacional da Educação, em 2004, foi a relatora exatamente dando todas as estruturas, como é que se podia trabalhar isso, como é que
E aí, quando fez 10 anos, eu estive com ela e ela dizia assim, não é só uma questão de boa vontade, não é questão de falta de material, não é questão disso, não é questão daquilo. Tudo isso tem, mas não é só isso. A questão mais grave é o modelo de sociedade pensado para o Brasil ainda em 2008, desculpem, em 1808, com a chegada da família real. Ou seja, o Brasil, esse Brasil branqueado, esse Brasil que se pensou, porque antes de 1808 era uma plantation, né? Era uma grande fazenda de Portugal. Sim. Mas com a chegada da família real se pensa uma sociedade. E essa sociedade não comporta a nossa presença, né? A não ser como coadjuvantes, serviçais que sempre, até nas artes, pensam a gente como tal, né? Fora a questão da tentativa de branqueamento da população, que era um projeto, né? Nossa, havia um projeto já lá perto logo da escravatura, da libertação. Da Lei Áurea, Lei Áurea, que se pensava que 100 anos depois não haveria mais negros no país, né? Esse país não é um país pensado para utilizar o que nós temos de riqueza. Então, participar desse programa hoje, para mim, é uma glória, né? É muito bom, porque é para mostrar mesmo que a nossa contribuição não é só samba, feijoada, né? As questões religiosas. Não, a nossa contribuição é muito, muito, muito além de tudo isso, né? Pessoas que vieram escravizadas ainda no século XVI trouxeram conhecimentos tecnológicos que na Europa não existia. Eu gosto nas minhas palestras de contar o seguinte. O primeiro europeu que colocou o pé no continente africano o fez no século XV, XVI. Acontece que no século XII, ou seja, 300 anos antes, no Mali, já existiam 3 universidades, né? Você tinha Tombouctou, você tinha Djenné e Goi. Você tinha 3 universidades. Ah, não, mas elas eram árabes, eram islâmicas. Eu digo, e as universidades europeias eram católicas. Então, não quer dizer nada, universidade é universidade. Então, é muito importante a gente entender que imaginar que o europeu chegou no continente africano para levar civilização encontrou uma civilização, muitas destruídas justamente por interesses econômicos, né? E de poderio, mas não dá para ficar pensando que a contribuição africana, principalmente na cultura brasileira, não passa daquela meia dúzia de coisas que, por sinal, são muito boas também. Sim. Vamos aproveitar para conhecer mais uma artista que está participando da Fescala, é o Widson Bunga. Ele é artista plástico de Angola e ele fala um pouco sobre essa questão de desmistificar a África moderna. Vamos dar uma olhada. Eu sou o Widson Bunga, um nome artístico. Sou artista plástico, sou formado em artes plásticas, especialidade de pintura. Sou um autodidata em outros ofícios artísticos e culturais, né? Sou um pesquisador, um homem que tem o conceito da africanidade muito vincado, né? no meu seio, na minha vida, no meu cotidiano e pesquiso muito sobre a africanidade. E quando há um convite do gênero de divulgação da arte, não falo de resgate, mas falo de divulgação da arte africana, isso a mim comove, mostra-me logo um grande interesse em participar. Eu trago três pinturas, 3 telas que mostram um bocadinho do cotidiano angolano, os usos, o costume, meramente africano. É uma pintura, é uma arte africana contemporânea, né, que é toda ela estilizada. E pelo menos o público que vai participar nesse evento vai entrar em contato um bocadinho. Eu trago uma ilustração
da África moderna, África contemporânea. Né? Estar aqui é como se estivesse em África, é como se estivesse em Angola, então eu me sinto em casa. me sinto totalmente em casa. Eu vou convidar, mais uma vez, a todos interessados, o público em geral, o pessoal brasileiro que tenha interesse no conceito da africanidade, que visitem, participem nas palestras, nos workshops, nas exposições, que vão encontrar, de certa forma, dados novos, dados que, se calhar, em outros festivais não acharam, não encontraram, nesse festival com certeza vão encontrar.